Olá, galera! Bem-vindos ao programa Viva o Reino, um programa criado pela FUMAP para discutirmos os assuntos desse nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do reino. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os assuntos propostos. Gente da área, gente com o evangelho na cabeça, porque nós entendemos que o cidadão do reino usa o evangelho como óculos para enxergar a vida. O programa, como você sabe, é semanal e a cada mês nós teremos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. No último programa, nós falamos sobre o equívoco de uma santidade que se exclui do mundo, por causa da dita da santidade. Muitas expressões artísticas foram excluídas para os crentes, proibidas até para os crentes. Por exemplo, ir a um cinema, assistir uma peça de teatro, tudo isso era proibido para os crentes antigamente. Então, o quanto isso foi prejudicial no passado? Que relação existe entre santidade e arte? É sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos aqui os nossos convidados, que nós queremos desde já agradecer. Pastor Gledson, superintendente da IAP na Convenção Paulista, pós-graduado em teologia. E nós temos também o nosso querido pastor Pablo, mais uma vez conosco, que é administrador, líder da banda Geração Metanoia, bastante conhecido. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E alguns dizem que a vida imita a arte, ou será que a arte imita a vida? Né? Então é legal a gente pensar um pouquinho sobre esse contexto, onde a arte se envolve conosco, onde nós nos envolvemos com arte, onde é que santidade entra em tudo isso. Eu acho que certamente isso vai dar um programa muito interessante e muitos assuntos importantes para a gente discutir aqui. É um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, muita alegria para nós mais uma vez estarmos falando do Evangelho, agora através da arte, que é um tema muito interessante para explorar a criatividade e discutir sobre os conceitos e os preconceitos que haviam e ainda existem hoje em relação a esse assunto. Vai ser muito interessante. Muito interessante mesmo. Não sei se alguns dos nossos convidados, penso que sim, ou até o pessoal de casa já ouviu falar de Menandro. Menandro foi um autor de peças teatrais da época de Paulo. Ele, na verdade, escreveu mais de 100 comédias. Era um escritor de peça teatral, especificamente de comédia. E Paulo, em uma de suas cartas, cita um trecho de uma obra de Menandro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, esse trecho aqui é tirado de Menandro. Diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Será que Paulo frequentava os teatros da época? Será que ele ia a um teatro? Se sim, crentes só podem assistir peças cristãs? Se não, que tipo de cuidado os crentes devem ter ao assistir uma peça, ao ir a um cinema, ou até mesmo assistir televisão em casa? Olha, eu acho que esse cuidado vale para qualquer situação da nossa vida, né? Porque nós não nos excluímos do mundo. E por sermos de Deus e por termos um compromisso com Deus, nós não podemos simplesmente sumirmos do meio da sociedade e não presenciarmos, não acompanharmos aquilo que está acontecendo à nossa volta. As artes, o teatro, o cinema, eles revelam muito daquilo que está acontecendo. Agora, o principal critério que nós temos que ter é até foi trabalhado pela própria FUMAP, um conceito de lente cristã, que é qual é a lente que você usa para ver o mundo. De que maneira você assiste um filme, de que maneira você assiste um teatro, quais são os critérios que você traz contigo para escolher aquilo que você vai ver, se é bom ou não, para poder responder. Será que o crente deve ou não deve? Tem crente que não deveria talvez assistir nem aquilo que aparentemente possa parecer santo, saudável e sadio, porque às vezes não tem o preparo adequado para aquilo, porque vê as coisas de uma forma distorcida, mesmo aquilo que pode ser bom. Quanto mais ter, às vezes, maturidade para ver se é algo talvez ruim ou prejudicial que possa estar sendo apresentado e não vai ter condições de discernir. Esse cuidado é muito importante ter
E isso não significa dizer, olha, você não pode assistir. Eu acho que a gente não tem assim essa possibilidade de falar, de proibir as coisas. Mas o nosso papel aqui é alertar e orientar, por exemplo, tome cuidado com aquilo que você assiste. Seja no cinema, no teatro, o livro que você lê e outras coisas que estão relacionadas à arte. Antes de a gente entrar mais profundamente nesse assunto, eu diria, a gente tem que fazer tudo com muito cuidado e muita sabedoria. Você citou o apóstolo Paulo e é muito interessante. Por quê? Porque nessa perspectiva cristã, a gente vai, de alguma maneira, demonizar e ver demônios em tudo o que está relacionado à arte e à cultura. E muitos crentes veem nisso santidade. Eu me abstenho de ir a um teatro, me abstenho de ir ao cinema, porque fazendo assim eu estou sendo santo, porque logo a cultura e o que está inserido nessa cultura é ruim e irá prejudicar a minha santidade. Então eu quero sair deste mundo e viver uma vida separada de todo tipo de arte, todo tipo de cultura. Eu vejo Paulo trazendo algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele fazia ponte com a cultura. Paulo era um cara que estava antenado com a cultura. Ele, uma certa vez, passeando pela cidade, ele chega para pregar o evangelho, e naturalmente ele não se expõe muito rapidamente, mas ele chega para os caras e fala assim, eu vejo que vocês são religiosos. E ele diz assim para os caras, o Deus a que vocês servem é o mesmo Deus que eu. E na verdade não era. Na verdade, ele estava antenado com o que estava acontecendo na cultura, e ele faz uma ponte com essa cultura para depois pregar o evangelho. Então assim, ele troca correspondências com Sêneca, que era um filósofo contemporâneo dele. Então ele era uma pessoa que estava interagindo com a cultura para se fazer de fraco, para ganhar os fracos. Então ele era uma pessoa que estava voltada para a cultura da sua época, para a arte da sua época, para o que estava acontecendo nos esportes da sua época, para o que está acontecendo na cidade da sua época, exatamente para que Cristo fosse proclamado naquela cultura. E ele não abria mão de fazer essa ponte, de estar inseridos, fosse na arte, fosse na filosofia, fosse nos esportes. Então ele estava interagindo com todas as pontes com a cultura, exatamente para ser um facilitador do evangelho do Senhor Jesus, para que ele desmascarasse aquela ideia de que o que ele pregava era algo tido como uma seita. Não aceito. O Cristo que você prega é uma seita e não tem nada a ver conosco. A nossa cultura é melhor do que o cristianismo que você prega. Então, se nós aprendermos com o comportamento cultural do apóstolo Paulo, nós vamos entender que nós ganharemos mais se nós nos apropriarmos da cultura e estarmos antenados a ela e inseridos nela, para dizer para as pessoas, escuta, eu estou nessa cultura, vou ao teatro, vou ao cinema, e mesmo assim glorifico a Cristo, com a cultura em que eu estou inserido e na forma de vida que eu tenho. Então eu acho muito mais produtivo nós nos envolvermos com as artes, para que Cristo seja proclamado através disso e glorificado com a nossa vida, como um todo. Muito bem. Se dizia antigamente que não podia nem ir no cinema, né? Então, a gente fica pensando assim, mas e se Deus, ele deu um dom natural para a pessoa, né? Para a pessoa ser um ator, uma atriz. Como é que fica? Um ator cristão, ele só pode atuar numa peça gospel? Pergunto, né? É pecado ser um ator? É pecado ser um artista? Como é que fica, vamos dizer assim, numa cena de beijo, por exemplo, um beijo técnico, né? Como é que fica essa questão? E uma cena de nudez? E aí, qual que é o nosso posicionamento como cristão? Como é que fica isso? Eu penso que o cristão deve ter condições de exercer praticamente todas as profissões ou funções que as outras pessoas fazem. E a principal diferença está na forma como ele trata o seu relacionamento com Deus, a forma como ele administra a sua vida e a forma como ele prega Cristo através do seu exemplo. Eu acho que um ator, que é o caso específico de uma pergunta, ele não tem a liberdade de interpretar aquilo que ele quer. Ele está ali para cumprir um papel, para cumprir um roteiro. Ele tem que cumprir o personagem para o qual ele foi contratado. Especificamente nesse momento, ele ser cristão ou não ser cristão, dificilmente vai fazer alguma diferença. Ele não vai conseguir dar um beijo técnico melhor porque ele é cristão, ou pior porque ele é cristão. No exercício daquele momento ele não consegue.
E a dificuldade que ele vai ter, certamente, muitas vezes, é se colocar em situações, talvez até constrangedoras, em ter que exercer um papel contrário à sua fé, aquilo que nós cremos na palavra de Deus, ter que se colocar em situações onde talvez ele tenha que questionar a sua própria fé. Aí eu perguntaria para ele, se você vai se sentir bem fazendo isso e dessa forma, sendo cristão, tendo que representar esse papel, porque na hora que ele estiver sujeito a isso, porque ele tem um contrato, vão querer que ele faça aquilo que o personagem pede. Como se colocar numa situação como essa? Eu penso assim, para certas situações, eu talvez não recomendaria. Por quê? Você vai ter que lidar com situações complicadas. Se você puder evitar, evite. Se você foi alcançado por Cristo, exercendo essa função, glória a Deus por isso. Não obrigatoriamente você tem que sair de lá, porque se Cristo te resgatou ali, seja a luz onde você foi resgatado. A mudança que Deus vai fazer na tua vida vai refletir naquelas pessoas que convivem contigo e vão dizer, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou em você. Quem mudou a tua vida? Jesus Cristo. Agora, quem não está inserido num contexto como esse, tem que se expor em situações como as que você colocou, pensa bem se realmente vai ser um caminho abençoado, ou como a gente comenta na igreja, será que esse realmente é o teu ministério, é o teu chamado? Tem certeza que é isso? Vai encarar isso? Vai valer a pena? É bom para pensar um pouquinho. Nós temos que pensar em critérios. Quais são os critérios? Os critérios são os critérios bíblicos. Quais são eles? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bom, nós temos aí uma pista. É que se o cara vai ser um ator, se o cara vai trabalhar em qualquer tipo de arte, aquilo precisa glorificar a Deus. Este é um dos primeiros requisitos bíblicos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz que nós devemos ser santo em todo o nosso procedimento, porque Deus é santo. Procedimento no original é toda a maneira de viver. Tudo que você fizer deve ser santo, deve ser para Deus. Ok. Então, esse é o critério bíblico. E isso precisa estar, a arte, o teatro, o cinema, ou qualquer coisa que algum cristão faça, precisa estar dentro dessa janela, dentro dessa porta, dentro desse crivo. Se passar nesse crivo, amém, glória a Deus. Muito legal, faça a sua peça teatral, faça o seu cinema, faça a arte que você quiser, porque isso estará glorificando a Deus. Se não, não. Porque, simples, nós somos a luz do mundo. E a luz brilha. A luz precisa brilhar. E ela precisa brilhar em tudo que ela fizer. E ela vai brilhar onde? Nas trevas. E esse é um conceito de santidade. Então é muito interessante nós pensarmos que todas as coisas, seja em qualquer tipo de arte, em qualquer tipo de atividade de um cristão, precisa ser luz, precisa glorificar a Deus e precisa que Cristo seja exaltado. Então, assim, se isso passa pelo crivo pessoal do ator na peça ou no beijo técnico, e se ele tem plena consciência, como diz a Bíblia, se a tua consciência não te acusa, então ótimo, isso está glorificando a Deus e Cristo está sendo exaltado nisso. Então, amém. Seja feliz e que Deus seja exaltado através da sua arte. Eu queria agregar um comentário. Sim, vamos lá. A gente vê alguns exemplos, às vezes, na mídia, dos dois casos. Né? Pessoas que em determinado momento se apresentam dizendo que conheceram Jesus e agora são evangélicos, mas vêm, às vezes, do meio artístico e, quando são questionados sobre isso, falam, eu não vou mudar nada na minha vida porque Deus me achou assim, só que, às vezes, cometem atos que são considerados impróprios. E acabam até denegrindo mesmo a imagem do cristão ou do evangelho de Cristo. E aí você tem que pensar, será que o cristianismo realmente chegou para essa pessoa? Porque o cristianismo, a presença de Deus, o Espírito Santo, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de ver. Quando o pastor colocou, será que ele está se sentindo bem em fazer assim? Está glorificando a Deus naquilo que ele está fazendo? Então é bênção. Agora, se não está se sentindo assim, o seu Espírito Santo começa a incomodar para certas coisas que fazia, então já deve olhar para frente e falar assim, eu não vou fazer mais. A gente tem que tomar cuidado com alguns testemunhos que aparecem, que eles ficam mais próximos de um testemunho do que de um testemunho. Porque você fala, não é possível que essa pessoa continua querendo fazer isso, ou determinados tipos de filmes, ou de exposições físicas. Você fala, mas como é que vai glorificar Deus nisso? Não, mas agora eu sou de Jesus. Quer dizer, então, não mudou nada. E o outro lado
são pessoas que, uma vez aceitando a Cristo, começam a olhar para o seu modo de agir, a sua atuação, e falam assim, olha, eu abro mão de fazer esse tipo de papel, ou de postura, ou de trabalho, porque isso não condiz mais com aquilo que eu acredito hoje. Ah, mas no passado você fez não sei o quê. Eu falei, mas eu me arrependo. A gente tem testemunhos assim, de pessoas que falam assim, olha, eu me envergonho de ter feito isso, isso, aquilo. Quando a consciência de Cristo entra em nós, e nós nos arrependemos do nosso pecado, do nosso erro, graças a Deus nós somos regenerados. E isso pode acontecer. E é importante que aconteça, né? Mudou a vida, mudou a visão. Agora tem que tomar cuidado, né, para que, ao nos considerarmos artistas, se for o caso, você que está nos assistindo, né, tenha chamados para a arte, veja com atenção realmente, como o pastor falou, se o teu viver vai glorificar a Deus ou apenas vai glorificar você mesmo, né, para aparecer bastante, ser conhecido, ser famoso, dar autógrafo, qualquer coisa assim, e não obrigatoriamente glorificar a Deus. Interessantíssima as respostas. Eu acho que muito bem respondida a pergunta que foi feita, né? Esses dias eu ouvi falar de uma artista cristã que foi convidada para posar nua em uma revista, e ela afirmou que foi uma oportunidade de Deus para a vida dela. Então, é questionável, né? É questionável essa oportunidade de Deus, né? Pousar nua. Mas vamos lá, só para tentar dar uma apimentada maior nessa nossa discussão sobre santidade e arte, a gente está falando de cristão. Agora vamos falar sobre artistas não cristãos mesmo. Será que é possível enxergarmos reflexos da glória de Deus num grafite, numa obra de arte, num quadro pintado, em uma dança contemporânea, mesmo quando estas artes não são feitas ou realizadas por cristãos? Sem dúvida. Simplesmente por efeito de criação. Quando a Bíblia diz lá no Gênesis que o homem é a imagem e semelhança de Deus, isso é afetado pelo pecado, mas não retirado dele. O homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mesmo não crente. E como imagem e semelhança de Deus, ele tem reflexos da glória de Deus e comportamento dessa coisa extraordinária que é a presença de Deus na vida dele. E ele consegue desenvolver a arte e fazer coisas extraordinárias. E nós vemos, às vezes, você tem pessoas não cristãs que escrevem algumas letras de música, e o cara, em determinado momento, ele tem um nível de sensatez, e aí você pensa, pô, esse cara leu a Bíblia, ou ele estabeleceu algum critério para tirar essa frase, ou aquilo que ele traz como valor para a humanidade, ou para ele, ou para algum conceito muito legal, e você vê exatamente Deus agindo ali. Você vê num grafite, você vê em uma arte, você vê num quadro. Você fala, como que alguém, você pega alguns quadros da Renascença, alguns quadros extremamente perfeitos, que a minha esposa pinta, né? E ela me dá umas ideias assim, fala para mim de pintura, eu não entendo nada, não sei nada de pintura, né? Os caras dizem assim, ele pega 2 dedos assim, põe um no vermelho, outro no verde, passa num quadro em branco assim, faz 2 lixas e chama de arte. E eu olho e falo, cara, mas o que é isso? Como que é esse negócio? A minha esposa explica que é uma arte abstrata, que por trás daquilo tem uma ideia, etc. Né? Mas você vê o cara fazer, por exemplo, uma sombra, um reflexo, é algo extraordinário. É algo que, se não fosse a glória de Deus refletida na vida dele, e ele inconsciente, ele não sabe, talvez com tanta consciência disso, mas é Deus agindo de forma graciosa na humanidade, e esses reflexos são vistos. Por isso que a Bíblia vai dizer que a glória de Deus se manifesta de forma espontânea em várias situações. E daí o fato, talvez, de Paulo dizer que o homem, por isso, é indesculpável. Por quê? Porque Deus está presente em tudo, e em todos os lugares, e em todas as pessoas. E tem mais uma questão para a gente pensar, que talvez seja isso também, porque Satanás odeia até os que lhe servem. O cara, por mais adepto de Satanás, e por mais que ele sirva a Satanás, ainda assim Satanás o odiará. Irá ter ódio dele e querer matar ele. Por quê? Porque ele ainda possui a glória de Deus refletida na vida, no corpo dele. E isso não tem como ser tirado.
Então, daí o fato de Satanás matar até aqueles que o adoram. Então, eu vejo que é possível, sim, estar vendo o reflexo da glória de Deus em várias formas de arte. Eu concordo plenamente. Assim, a gente fica abismado com a capacidade que o ser humano adquiriu pela graça e pela presença de Deus, pela forma como Deus nos fez, para criar, por exemplo, a música, que tem a possibilidade de tocar nossos sentimentos, de mexer conosco, encher os nossos olhos, né, a arte, aquilo que é criado, assim, a criatividade que está no ser humano, ela é divina. Eu tenho para mim que assim, faz parte do dom que Deus deu. Nem todos têm o mesmo dom, isso que é legal e interessante. Nem todos têm a mesma capacidade de escrever uma música, de fazer um desenho, um grafite, um quadro, ou escrever uma poesia, um bom texto, mas cada um de nós tem esse reflexo da graça e da glória de Deus, que nos faz artistas. Né? Nós somos a obra-prima de Deus e refletimos a graça de Deus. Eu concordo plenamente com o pastor. Muito bom. Talvez, aproveitando essa deixa, né, que a gente começou a falar de música, talvez por causa dessa imagem de Deus que foi rasurada, mas não perdida, então todo ser humano possui, por menor que seja, alguma gotícula, né, da glória de Deus. Isso explica, como vocês pontuaram muito bem, como que algumas músicas não cristãs às vezes ensinam valores que até algumas músicas cristãs não ensinam. Então é bem interessante isso aí. E já que a gente entrou nesse assunto de música, eu gostaria de apresentar um dado de uma pesquisa que a FUMAP tem realizado em todo o Brasil. A gente está realizando os PIGs, que é uma sigla que significa Pensando Igreja Jovem. A gente vai nas regiões, reúne a galera para apresentar um conteúdo. E lá a gente está realizando uma pesquisa. Já realizamos 9 PIGs e entrevistamos uma média de uns 1.800 jovens. E nessa pesquisa tem uma pergunta que é sobre a relação entre o jovem cristão e a música não gospel. Então, desses 1.800 jovens que foram entrevistados, a maioria deles líderes nas igrejas que congregam, eles dizem que, no que diz respeito à música não gospel, 48% se sentem bem à vontade e até felizes em ouvir música não gospel. 48%. 52% dizem que se sentem desconfortáveis e até mesmo culpados ao ouvirem música não gospel. Então, baseado nesses dados, eu gostaria de provocar agora a participação da galera aqui presente. O que vocês acham sobre um cristão ouvir música não gospel? O que vocês acham sobre o resultado dessa pesquisa aqui, de uma grande maioria de líderes dizendo que é tranquilo ouvir música não gospel? Sei lá, na minha opinião, assim, ouvir uma ou outra música do mundo acho que não tem problema. Mas claro que música da igreja, assim, edifica muito mais. Mas eu acho, assim, que o problema, eu acho que é misturar, tipo, funk e gospel, por exemplo. Eu acho que é uma coisa, assim, que não tem nada a ver. São ritmos do mundo. Eu acho isso. Eu não sei se é certo ou errado, mas eu acho que tem que pensar na tradução, no significado daquela letra, para quem está sendo dedicado àquela música. E tem que ter muito cuidado com o que escuta. Eu acho que tudo é na dedicação da música, né? Que a música evangélica é dedicada a Deus. Só que, como ela falou, o funk. O funk você escuta gospel, pode ser do mundo. É uma música que já te leva a dançar. É um ritmo que te leva a dançar. Então, eu não sei, eu não concordo em certos ritmos, mesmo sendo gospel. Eu acho que a música do mundo, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não é certo escutar algumas músicas. Primeiro porque ela não é para Deus, ela é normalmente dedicada para outra coisa, ou mesmo, não é, eu acho que não é certo. E eu falo assim, eu acho que até algumas músicas que se dizem cristãs, assim, que não é certo, por exemplo, tem pessoa, artista do mundo que sai do mundo e quer cantar música gospel não sendo convertido, assim. Daí você vai escutar uma música dessa, na minha opinião, é errado.
um desses artistas é o Latino. Há pouco tempo atrás ele falou que ele ia lançar um CD gospel porque dá muito dinheiro. Então ele não estava pensando nas pessoas, então ele estava pensando no gospel, na música gospel crescendo. Eu falo, pensando assim, vou lançar música gospel e vou ganhar dinheiro com isso. Acaba sendo um artigo publicitário. Então, eu também acho que eles misturam muito essa coisa de gospel e não gospel. É interessante, a discussão bastante rica. A música secular, como ela falou, ela não edifica. Você ouve, mas você não vai ser edificado, né? Há uma outra coisa bastante interessante, que é o seguinte: quando você pensa na música gospel, na música evangélica, isso que você falou é muito importante. Algumas músicas, elas têm como letra o homem como centro, e elas não glorificam a Cristo, elas apenas massageiam egos e trazem as pessoas como centro, rompendo em fé, fazendo um monte de coisa. Então, o homem é o centro da letra da música, e elas vão massagear o ego das pessoas e não glorificar a Cristo exatamente. Algumas outras músicas seculares, por exemplo, as músicas românticas, elas vão também massagear o ego da pessoa amada, colocar isso como um Deus e fazer do romance, do amor e da pessoa amada o tudo, e aquela coisa bastante sacrificial. Então, eu acho que tem que ter critérios. Eu acho que você tem que pensar na questão daquilo que te edifica e não edifica. O resultado da pesquisa do PIGE é uma coisa bem interessante. Há pessoas que ouvem a música e elas não se sentem mal. Há pessoas que ouvem e se sentem mal. Por quê? Nós vamos precisar respeitar aí o nível de maturidade, o momento que a pessoa está vivendo com Deus. Por que uma pessoa cristã, e é fiel a Deus, servo do Senhor, ela ouve a música e ela não se sente mal? E por que um outro vai ouvir a música e vai se sentir mal? Nós somos diferentes, nós funcionamos diferentes. Eu vim de uma família, você veio de outra, eu tenho uma formação, há pessoas que nasceram na igreja, outras que vieram de fora. Então, assim, nós somos diferentes, funcionamos diferente, temos diferenças em várias coisas. O que eu tenho que pensar a partir do momento em que eu sou de Cristo é que eu preciso ter a mente de Cristo. E agora, para ter a mente de Cristo, eu preciso me preocupar com uma coisa. E a Bíblia vai dizer assim para mim: tudo que é santo, tudo que é puro, seja nisso em que você pense. Aí eu falo, caramba, a Bíblia vai se preocupar com os meus pensamentos, cara. Que negócio louco esse negócio. Eu tenho que deitar à noite e a Bíblia está dizendo assim que eu devo pensar em coisas legais. Eu, pessoalmente, na minha experiência, eu vim do mundo, né? Um jovem totalmente fora de todo o conceito que é a igreja. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Então eu via Black Sabbath, Iron Maiden, eu tinha coleções completas de todo esse tipo de coleção de rock pesado, rock pauleira. Quando eu aceitei Jesus, eu queimei tudo que eu tinha, eu destruí tudo que eu tinha do mundo do rock, porque eu fui levado a pensar que eu precisava destruir aquilo se Deus não estava comigo, né? Não me arrependo, naturalmente. Mas a pergunta que eu preciso fazer, e eu devo ser motivado a isso, e motivo você, jovem que está assistindo o nosso programa, se preocupe com uma coisa: se os teus pensamentos são pensamentos que estão exaltando a Cristo, se você está sendo edificado com as coisas que você pensa, não são com as coisas que você ouve, ou não são com as coisas que você faz, senão com as coisas que você pensa. Por quê? Porque o que você pensa é resultado do que você ouviu e de que você viu. A sua mente está sendo alimentada de que maneira? E como que a tua vida espiritual está sendo alimentada e edificada? Exemplo simples, por exemplo, quando você chega no culto, no sábado pela manhã, você dispersa facilmente, você começa a pensar em outras coisas, ou na hora da mensagem você sai, porque aquilo não tem importância alguma, você ouviu o Evangelho. Então é um retrato de alguém que está focado e preocupado em pensar nas coisas de Deus, em ser alimentado com as coisas de Deus, em se voltar para as coisas de Deus, sem alienar.
sem alienar, sem pensar apenas dentro da caixa, mas pense e se preocupe em edificar a sua vida espiritual. Não importa o que você ouve, o importante é que você esteja sendo edificado, que você esteja edificando sua vida espiritual, porque isso que é eterno, é isso que te sustenta, é isso que vai trazer resultados práticos para a tua vida espiritual. Então se preocupe com isso, e eu acho que vai ser já um caminho, um passo bem legal que você vai dar na sua vida. Eu penso que a gente tem que considerar a música como um alimento. Que tipo de alimento você vai comer? Né? Vai comer alguma coisa que faça mal para você ou vai comer alguma coisa que faça bem? Pensando como um cristão e separando a música evangélica, o papel dela deveria ser nos direcionar para Deus. Trazer para nós referências do reino de Deus, nos aproximar no sentido de nos relacionarmos mais com Deus. Esse é o papel da música evangélica. A música não evangélica fala do cotidiano, de várias coisas, né? Como o pastor falou muito bem, às vezes colocando o homem como centro, porque ele é o personagem, ou é ela, ou é a história da traição, que não sei o quê, ou de quem, sei quem corneou, não sei o que lá. Está tudo na música. Ou do desejo sexual, né? Que está ali naquela letra colocada. Agora a gente tem que pensar que aquele alimento foi preparado, ele não é preparado de qualquer maneira. Quem prepara o alimento da música que circula para que ela tenha sucesso, para que ela alcance as paradas de sucesso, para que ela chegue até o teu celular, no teu carro, na tua casa, ela tem caminhos. Quem trabalha esses caminhos são pessoas experientes no mercado que sabem o que estão fazendo. E se eles não têm uma vida com Deus, não têm pacto com Deus, não têm relacionamento com Deus, eles vão usar os elementos que o mundo fornece para eles, ou que o nosso inimigo fornece, para que aquela música traga dentro dela, você percebendo ou não, características que vão colocar você voltado para a carnalidade ou distante de Deus. Foi mencionado ali músicas, né, que pelo seu próprio ritmo já te convidam, mesmo que você queira, o corpo já começa. E já começa e você não quer nada, para e o corpo vai indo. A música já foi construída na batida, na métrica dela, na entonação, no campo melódico, harmônico, como ela foi construída, ela tem um propósito. É um alimento que foi construído com um propósito, com um objetivo. Mesmo quando a música chamada gospel, muitas vezes feita por pessoas que olham para esse segmento como um segmento rentável, porque geralmente, né, eu acho que quem está nos assistindo aqui, se é evangélico, não compra CD pirata, não compra DVD pirata, não é verdade. Você sabe que isso aí é pecado, então você não faz isso. Então você não copia aleatoriamente um DVD da banda Geração Metanoia. Você entra em contato com a gente, compra, pede para a FUMAP, porque não vai comprar um negócio pirata, está errado. Como no mundo secular isso acontece muito, eles perdem muita rentabilidade. Então, alguns tentam enxergar esse segmento gospel como um segmento interessante. E existe um cuidado muito grande, porque nem todas as palavras bonitas colocadas ali podem obrigatoriamente te conduzir para Deus. Quem vai te dar esse discernimento? O Espírito Santo. A recomendação que eu daria para você, como alguém que está envolvido com música, pela banda Geração Metanoia, por pastorear grupo de música, de louvor na igreja, ser um pastor voltado para a área da música da nossa igreja, eu diria assim, olha, mesmo se você for ouvir uma música mundana, uma música que não é evangélica, foi mencionada ali, tenha critério. Presta atenção naquilo que tem a letra. O que aquela letra diz? Não se deixe levar só porque a batida é legalzinha, porque o ritmo é interessante, e você sai cantando sem saber. Ela pode estar direcionando você para que você esteja adorando deuses falsos, deuses com D minúsculo, deuses que não deveriam nem ser mencionados. Agora, mesmo a música evangélica, preste atenção se existe coerência com a palavra de Deus. Se aquela música que deveria ser cantada para glorificar a Deus, se ela está de acordo com a palavra de Deus, ou se ela não está sendo até humanizando demais as coisas, né? Como ser humano, o homem agora está dando ordem em Deus para mandar fazer, acontecer, e agora está cobrando de Deus, colocando Deus contra a parede. Cuidado com isso, discernimento, preste atenção na letra. A gente trabalha muito sério isso, para quem teve acesso ao material do Banda Geração Metanoia, cada letra daquela foi passada no pente fino com relação a propósito, palavra de Deus, se tem conteúdo, se tem sentido, se realmente nos aproxima de Deus. O resultado disso é que quando a gente canta, nós glorificamos a Deus, a gente sente a presença de Deus. Quando você canta algo que é vazio disso, você pode até alegrar o corpo, chacoalhar o esqueleto, fazer uma festa, uma boa bagunça, mas como foi dito ali, não vai ser edificado, não vai se aproximar de Deus. Vai dar um belo, talvez, de uma alegria momentânea para a sua carne apenas, e se não está sendo
colocado junto com aqueles que são os escarnecedores, que estão adorando outros deuses, falsos deuses, se afastando de Deus e usando a música como alimento e elemento para isso. Tem que ser criterioso, tem que ser cuidadoso. Foram muito precisas as palavras dos pastores, muito bem respondida e comentada a pesquisa. Só que agora nós vamos ter uma participação muito especial no nosso programa. A Igreja Adventista da Promessa, ela tem um departamento de música e artes, que se chama DEMAP. E o diretor desse departamento, atualmente, é o pastor Amadilson. Então, a FUMAP ouviu o pastor Amadilson. Nós fizemos algumas perguntas para ele, e ele respondeu essas perguntas para a gente. Agora nós vamos assistir uma fala, um depoimento do pastor Amadilson respondendo essas perguntas, que foram as seguintes. Nós perguntamos para ele como que ele analisa os resultados da pesquisa que nós já citamos aqui, qual a importância da arte na adoração a Deus, e finalmente nós perguntamos a ele o seguinte: qual o cuidado que nós devemos ter com a música não cristã e com a música cristã? Porque, infelizmente, como já foi até mencionado, existem músicas cristãs péssimas, de péssima qualidade, que a letra não edifica e que só coloca o homem como sendo de todas as coisas. Então, vamos ouvir agora o depoimento do pastor Amadilson. Olá, galera, graça e paz de Cristo. Parabéns, FUMAP, por esse programa maravilhoso, o programa Viva o Reino. Realmente, que Deus continue abençoando a todos vocês. Esse assunto é bastante interessante e eu começaria dizendo o seguinte, sobre a pesquisa, né? Essa pesquisa que foi feita pela FUMAP, onde se detectou que 48% dos jovens têm ouvido músicas não seculares. Nem toda música evangélica é boa e nem toda música secular é má. Esta é uma afirmação e eu gostaria que vocês considerassem, então, essa afirmação. Para a gente analisar o resultado dessa pesquisa, a gente precisaria ir mais a fundo, né? A gente precisaria analisar detalhes do tipo de música secular que essa galera está ouvindo. Mas, de qualquer modo, a gente pode dizer o seguinte, que a boa música, ela precisa ser produzida, na verdade, né? E composta a partir de uma motivação correta. Precisa ter uma motivação correta. E a gente afirma isso baseado em Provérbios, no capítulo 21. Diz o seguinte: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. A segunda característica da boa música ela deve possuir um conteúdo literário que respeite os valores do reino e conduta cristã. E a terceira característica é que a boa música, ela precisa ser ética. Outro assunto que está sendo discutido hoje é a importância da arte na adoração a Deus. O correto é usar esta arte para louvar a Deus, e não como um meio de atrair pessoas a Cristo, mas precisa ser algo para a sua glória. Há uma motivação errada também. Às vezes a gente usa a arte para atrair as pessoas ou para levar o evangelho às pessoas. O correto é, primeiramente, usar esta arte para louvor a Deus. Depois, sim, a partir de uma motivação correta, as pessoas serão atraídas através desta arte. Uma coisa que a gente gostaria de comentar também, que a Bíblia nos apresenta de maneira absolutamente convincente, que Deus fez o homem integral. Em Cristo, o homem integral foi redimido. Cristo é Senhor do homem integral. E no futuro, quando Cristo voltar, esse corpo será ressuscitado dentre os mortos e o homem integral terá uma redenção completa. É a partir deste conceito que precisamos entender o lugar e a importância da arte na vida cristã. No adoraçãoirresistível.com, que é o site do DEMAP, você vai encontrar alguns estudos e alguns assuntos sobre a arte na Bíblia. E para finalizar, as perguntas, né, que foram lançadas aqui hoje, as duas últimas qual o cuidado que devemos ter com a música não cristã? E continua a pergunta, e com a música cristã? Existem músicas cristãs péssimas que não engrandecem a Deus? Eu responderia para vocês da seguinte forma. Primeira resposta, está baseada em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a segunda resposta está em Romanos, no capítulo 12.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu espero que o Espírito Santo traga a luz e a compreensão para que todos nós, adoradores, consigamos discernir a boa da má música na adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito legal a palavra do pastor Amadilson. Agora, Andréia, você tem mais uma pergunta para os nossos convidados? Nós que começamos a ter nossa imagem restaurada, sendo restaurada por Deus, a gente não devia desejar o belo, o bem feito, não devíamos ser assim referenciais de qualidade nesse mundo que nós estamos falando de arte, né, de música até. E por que muitas vezes os cristãos fazem as coisas de improviso? Sabe? Uma peça de teatro, uma coreografia, uma música, alguma coisa assim, tem que ser no improviso. Às vezes a gente é menos cuidadoso, né, menos zeloso do que pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, né? O que conselhos que a gente faz? O que a gente, né, pode aconselhar o nosso jovem, a juventude que está vendo a gente, que está assistindo? Do que a gente pode falar para eles, assim? Porque chega a ser feio para a gente, né? Chega a ser estranho, assim, a gente devia ser mais cuidadoso, né? Olha, você tocou num ponto, acho que muito importante, eu concordo plenamente com você. É triste ver isso. Eu acho que é nosso papel comentar com quem está aqui, né, participando conosco, o pessoal que está assistindo de casa, do computador, do trabalho, onde estiver assistindo agora. Não no trabalho, que vai ser na sexta-feira à noite, né? Então não vai ser no trabalho, mas está assistindo talvez gravado em outro momento até desse programa. Nós deveríamos, por excelência, assim, ser muito mais zelosos do que quem não tem essa conotação de santidade naquilo que faz, que não associa música, arte, teatro, uma peça, ao glorificar, ao exaltar a Deus. Deveríamos ser muito mais criteriosos e cuidadosos, porque aquilo que nós fazemos é para Deus. É inaceitável a gente se apresentar diante de Deus, vai fazer uma música sem ensaiar, sem saber cantar, instrumento desafinado, vai fazer uma peça sem ter o devido preparo, sem ter ensaiado. Lá fora as coisas são feitas, né, fora da igreja, nesse ambiente mais profissional, com extremo profissionalismo. São profissionais que cuidam da música, do teatro, quem escreve, quem interpreta. Nós precisamos ter o mesmo conceito com relação às coisas que nós fazemos relacionadas à arte dentro da igreja. Nós temos que ser, nesse sentido, perfeccionistas. Quando Deus comissionou Bezaleel, né? Bezaleel, para que fosse o grande artista na hora da construção do tabernáculo, para fazer as cortinas, os ornamentos de ouro, Deus capacitou e deu o dom para que ele fosse o cara. A Bíblia o destaca como alguém realmente assim, digno de referência. Foi um cara extremamente zeloso, capacitado para fazer aquilo com muita perfeição. Veja o cuidado de Deus em escolher uma pessoa e capacitá-la para que aquilo que tinha que ser feito, que tinha a ver com o relacionamento com o templo de Deus, a casa de Deus, fosse feita com critério, com zelo, com cuidado, com o máximo de perfeição. A gente não pode abrir mão disso de forma alguma. Muito legal. Você tocou no personagem, eu lembrei de Neemias. Neemias, ele é um cara que, quando ele recebe a notícia da situação do templo e das muralhas de Jerusalém, como estava a cidade, ele começa a se preocupar com aquilo e vai orar, vai se dedicar à oração. E depois ele vai fazer um pedido e ele sabia exatamente o que ele precisava, por exemplo, de madeira e onde estava a madeira. Eu preciso de uma carta que você me autorize, porque eu preciso de tanto de madeira e lá naquele lugar tem. Então eu vejo Neemias como um cara que ele vai trazer excelência ao trabalho dele. Ele sabe o que quer, quando quer e por que quer. Então ele é uma pessoa que não faz as coisas de qualquer maneira. Isso é interessante, porque o judeu, ele tinha muito essa questão de trazer excelência para as coisas para Deus. Então, era para Deus? Então tem que ser o melhor, da melhor maneira possível. Nós vamos construir aqui uma arca e é de ouro, e vai ser assim, vai ser assado. Se for para Deus, vai ser dessa maneira. Então, esta excelência das coisas para Deus, nós precisamos resgatar um pouco, em relação à música, em relação às artes, em relação a tudo que nós fizermos. Se nós pensarmos em excelência para Deus, nós não vamos, em momento algum, que é outra linha divisória bastante tênue, humanizar as coisas. Está feito com excelência, está perfeito, então tá bom, é isso aí, nós fizemos o nosso melhor e ponto, não precisa nem orar.
nós somos competentes para fazer com excelência, então não requer nem oração porque está excelente. Não. Não vamos cair para esse outro lado. Mas assim, nós devemos ter não espiritualizar e fazer de qualquer maneira, e não humanizar para trazer competência a nós, dizendo, não, eu sou bom no que eu faço, eu não preciso ensaiar, porque a minha voz é perfeita. Alguns grupos podem pensar, não preciso ensaiar. Para que ensaiar? Eu canto muito bem, eu sou perfeito no que eu faço, etc. Então, assim, pensando humildemente e para Deus, vamos fazer as coisas com excelência, trazendo o nosso melhor para o Senhor, com bastante humildade, para que Cristo seja visto, aplaudido, Ele glorificado e Ele exaltado. Eu tive a oportunidade de, morando em São Paulo, estudar por 2 anos num grande conservatório de música em São Paulo. Um dos mais conceituados, assim, uma das coisas que mais me chamava a atenção, primeiro que você vê que músico, você já identifica pelo jeitão, se ele tiver assim, um instrumento mais fácil ainda, né? Mas aquele jeitão dele e tal. E você mais ou menos vai identificando qual a linha de música que ele curte. Então, se o cara é meio grunge, meio punk, meio rock, cheio de tatuagem, cabelão, bermudão, skatista, você já vê. Agora, o que me chamou mais a atenção é que não era barato o estudo, mas era assim, as pessoas que estavam investindo ali, na sua grande maioria, não eram evangélicos. E aquilo me deixava extremamente triste. Porque o cara que está ali, que não tem nenhum relacionamento com Deus, quer fazer aquilo ou pelo seu próprio ego, ou por qualquer outro motivo, está lá no conservatório de música, aprendendo a fazer bem feito, estudando para ser um bom profissional naquilo que ele escolheu fazer. E muitas vezes nós, que estamos na igreja, nos contentamos de fazer aquela coisa meia boca, e porque é para Deus está tudo bem. Então, o conselho para quem está assistindo, cara, vai ralar, vai estudar, leva a sério, quer fazer para Deus, faz bem feito. Porque aí sim você vai ser abençoado. Deus vai se alegrar muito mais, porque na tua dedicação e no teu investimento pessoal em crescer e fazer bem feito, você vai estar glorificando a Deus. Deus vai se alegrar muito mais com aquilo que você vai apresentar para Ele. Tinha uma irmã que gostava de cantar, e ela foi na igreja e cantou feio, rapaz, toda a vida, né? E o pastor disse, eu vou pensar na maneira de conversar com ela. E chamou ela no canto e disse, a irmã gosta de cantar, você ama? Ela disse, pastor, é tudo na minha vida, é cantar para o Senhor. Eu disse, então, irmã, por que a senhora não aprende? Pelo pesado com a irmã, né? Ai, acabou, gente. Tá chegando no final. Que dó. Né? Tava tão gostoso o bate-papo, tava muito bom, assunto muito legal, a galera participando com a gente. A gente tem que mais é que agradecer, né? Eu aprendi muito hoje, né, com o assunto, e acredito que o pessoal de casa também aprendeu bastante. Não tem nada de errado em estudar, né, de querer aprender mais, de fazer as coisas com excelência, não tem nada de errado, muito pelo contrário, né, se é para fazer para Deus, tem mais é que fazer bem feito mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos pastores, muito obrigada, né, que Deus abençoe muito a vida de vocês, agradecer a galera aqui da nossa plateia pela participação mais uma vez, obrigada. Agradecer os nossos patrocinadores, Mundo do Futebol, Valquíria no Sol, Racing Group e Progeáudio. Deus abençoe muito a vida de vocês também. E a questão da promoção, né? A gente não pode esquecer da promoção. De jeito nenhum. Fala dessa promoção aí. Por favor, gente, se cadastre lá, entra no site mundodofutebol.com.br/Vivo Reino e concorra ao kit. Você vai concorrer lá, olha, camiseta, caneca, bolsa, não perca a oportunidade. Vamos concorrer. Galera, chegamos ao final do nosso programa. Mais um programa Santos Radical. Hoje nós vimos a relação entre santidade e arte, vimos que é possível glorificar sim a Deus com a nossa arte, vimos que é possível sim glorificarmos a Deus mesmo em uma exposição de artes, de gente que não é cristão, ainda assim a gente pode olhar aquela obra de arte e glorificar a Deus pela sabedoria que Ele deu para aquela pessoa, para aquele artista. A gente pode ver lampejo da glória de Deus em todos os lugares. Aprendemos também sobre a importância de ouvirmos boas músicas cristãs e a gente valorizar a letra. É isso. No próximo programa, Santos Radicais, nós continuaremos falando sobre esse assunto e sobre os desafios de colocar tudo isso que a gente vem falando nesses programas em prática. Até o próximo programa.